Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenzo, eu sou analista de investimentos CNPI e vim trazer a análise de mais uma empresa aqui para vocês que vai estar divulgando os seus resultados, vai estar divulgando o seu balanço trimestral aí em breve, tá bom? É uma empresa um pouco diferente, a gente não costuma trazer muito esse setor aqui onde nós vamos comentar dessa empresa para vocês. Entretanto, de acordo com todo o cenário atual que está acontecendo, eu estou identificando oportunidades e ela é uma empresa que eu gosto bastante, por isso eu quero trazer aqui uma análise um pouco mais completa, um pouco mais detalhada para vocês identificarem se realmente faz sentido para vocês colocarem no portfólio de vocês. É muito importante lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo em que nós estamos falando. Ele traz aqui somente a minha opinião acerca deste assunto e também você precisa identificar se realmente o teu perfil condiz com a empresa em que nós estamos analisando. Lucros passados não garantem lucros futuros. Então, bora para o vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês uma análise da empresa chamada Ralt Income. Eu até trouxe aqui como subtítulo, né, o dividendo aristocrata dos REITs. Vocês já ouviram falar sobre esse nome? Já ouviu falar sobre o REIT? Sabe como que uma empresa de REIT atua? Bom, vamos lá. Vamos começar então a nossa resenha aqui. Primeiro, você precisa saber, eu até coloquei aspas nessa frase, tá? Porque eu tirei diretamente do site da empresa. É uma empresa dedicada a fornecer aos acionistas rendimentos mensais confiáveis. Essa informação é muito importante, ó, rendimentos mensais. Então a empresa ela fornece para os seus acionistas rendimentos mensais confiáveis. Nossos dividendos mensais, mais uma informação importante, dividendo mensal, são suportados pelo fluxo de caixa da nossa carteira imobiliária. Olha quanta riqueza, olha quantas informações nós conseguimos extrair apenas desse único parágrafo que a empresa colocou no site dela. Então, primeiro, é uma empresa que ela tem um fluxo de caixa de uma carteira imobiliária. Olha que interessante. Então a gente percebe que é uma empresa que ela atua no setor imobiliário, com uma carteira imobiliária. E por ela atuar no setor imobiliário, ela consegue ter um fluxo mensal constante de aluguel dos imóveis, pelo que a gente está entendendo que ela trabalha, certo? E esse fluxo acaba gerando um dividendo mensal também para os seus acionistas. Isso é muito interessante porque eu sei que muitos de vocês que estão aí do outro lado assistindo gostam de renda passiva, gostam de receber dividendos e de forma mensal, melhor ainda, né? Melhor ainda. Continuando, também eu coloquei aspas, que é uma outra informação que está diretamente no site da empresa. Nos últimos 51 anos, a Ralt Income vem adquirindo e gerenciando propriedades comerciais independentes que geram receita de aluguel sob contratos de locação líquidos de longo prazo. Ó, outra informação também super importante. Então, basicamente, com essas duas informações que a gente consegue ter, certo? Essas duas informações que a gente consegue ter, a gente consegue entender que a Ralt Income ela é uma empresa onde ela faz a locação de imóveis e ela ganha dinheiro locando esses imóveis, certo? Adquirindo, gerenciando propriedades comerciais e alugando essas propriedades comerciais. E ela gera para os seus acionistas uma receita mensal a partir do aluguel desses imóveis em que ela está trabalhando, em que ela está alugando, em que ela está gerenciando, em que ela está adquirindo, etc, etc, ok? Então, para ficar claro para vocês, a Ralt Income é uma empresa caracterizada como REIT. Os REITs, eles, inclusive, são até um pouco confundidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Eles são similares, mas não são iguais, tá? O REIT não é um fundo, o REIT é uma empresa, só que ela atua no setor imobiliário. Nesse caso, a Ralt Income é uma empresa que atua no setor imobiliário, principalmente com propriedades comerciais. O que seriam propriedades comerciais? Por exemplo, a empresa adquiriu um imóvel aqui na rua, ela vai reformar o imóvel, vai fazer um retrofit no imóvel e depois vai colocar para alugar. Aí um grande supermercado, por exemplo, uma Best Buy da vida, vai alocar aquele imóvel para construir a sua loja, né? A sua loja comercial, a sua loja de varejo, ok? Então só para vocês entenderem, ela adquiriu um imóvel aqui na rua, vai reformar o imóvel, vai deixar o imóvel bonitinho, aí uma Ross vai estar alugando esse imóvel para estar vendendo as suas coisas ali, né? A Ross é uma marca de roupa, enfim, lá no mercado, lá nos Estados Unidos, certo? Então só para vocês entenderem como que a empresa atua. Basicamente,
Ela adquire, gerencia e aluga imóveis para locação, principalmente ali na parte comercial, principalmente na parte do varejo, certo, senhoras e senhores? Outra coisa, é uma das mais confiáveis e respeitadas empresas do setor em que ela atua, com um histórico notável de distribuição de dividendos consistentes e crescentes. Lembra que lá no comecinho eu estava comentando com vocês, primeiro slide, dividend aristocrata, lembra? Por conta dessa informação também, dividendos consistentes e crescentes. O seu portfólio diversificado de propriedades de varejo em todos os Estados Unidos proporciona aos investidores uma fonte confiável de renda passiva. Mais uma vez, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo querem uma renda passiva e, melhor de tudo, na moeda mais forte do mundo, que hoje é o dólar. O que isso significa, Rodolfo? Isso significa que você vai adquirir as ações da Wealth Income e todos os meses vai estar caindo, vai estar pingando na sua conta o valor equivalente ao dividend yield da empresa. Rodolfo, qual que é o dividend yield da empresa? Calma, que a gente já vai chegar lá. Outra coisa, mesmo em um cenário de alta inflação, que é o cenário que nós estamos vivendo hoje, tá bom? A empresa tem demonstrado resiliência devido ao seu portfólio diversificado de propriedades de varejo. Galera, lembra aqui comigo, Nós estamos passando por um período de alta inflação nos Estados Unidos e os dados de vendas no varejo, os dados de consumo nos Estados Unidos, os dados de emprego nos Estados Unidos estão bombando, estão fortes. Isso significa que a população está consumindo bastante. Consumindo bastante, isso tende a fortalecer o setor de varejo, certo? E se é uma empresa que ela atua no setor de varejo, então a princípio ela está tranquila. As propriedades de varejo muitas vezes têm contratos de locação de longo prazo, o que pode ajudar a proteger a receita da empresa em períodos de inflação. Perfeito. Algo que é importante ressaltar aqui para vocês. Em épocas de alta inflação, os REITs, eles podem acabar sofrendo um pouco, tá? Por que eu estou falando isso? Eles acabam sofrendo um pouco por conta da variação onde você tem nas taxas de juros, básicas dentro de um país, e tudo começa a subir junto com essas taxas. E um imóvel que ele depende, por exemplo, da mão de obra e de material para ser reformado e tudo mais, ele também acaba sofrendo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o gráfico da Wealth Income para vocês entenderem por que eu estou falando que eu estou identificando oportunidades dentro do mercado, tá bom? Vamos lá. Eu falei para vocês que é uma empresa que distribui aí dividendos, então nada mais justo do que eu trazer para vocês a informação do crescimento de dividendos da empresa ao longo dos anos. Então nós estamos observando aí, vocês podem observar aqui que aproximadamente desde 1995, pelo menos é quando nós temos aí a nossa referência, a gente percebe que existe uma curva no crescimento de dividendo da empresa. A empresa vem aumentando seus pagamentos de dividendos de forma consistente e constante. Por isso que eu falo para vocês que ela é considerada uma dividend aristocrata, tá? Lá nos Estados Unidos, pagando dividendos de forma consistente e crescente, pelo menos por 25 anos. 25 anos é coisa pra caramba. E ela está pagando, nos últimos 12 meses aos seus acionistas, 5,58% de dividend yield ao ano. É bastante coisa, senhoras e senhores, é bastante coisa, tá bom? Continuando, aqui eu trouxe alguns dados aí primordiais para vocês entenderem. Todas as vezes que nós falamos de uma empresa onde ela aluga imóvel, a principal condição que nós precisamos identificar é a taxa de vacância, ou seja, os imóveis que estão desocupados da empresa. Imagina que a empresa ela possua 100 imóveis, certo? E dos 100 imóveis, 50 imóveis estão desocupados. Isso vai acabar prejudicando demais a empresa, Vai acabar prejudicando demais. Não é o caso aqui da Wealth Income, tá bom? Ela tem muitos imóveis, muitas propriedades aí que podem ser locadas. A gente percebe que a maior parte está nos Estados Unidos, Mas ela também tem propriedades no Reino Unido, tem propriedades na Espanha, na Itália e em Porto Rico, ok? Então nós estamos diversificados, entretanto com uma exposição maior aqui nos Estados Unidos, mas também temos outros países aí onde nós podemos estar explorando. Diversificação por indústria, por setor basicamente, aqui são os setores em que a empresa está atuando. Vamos considerar aqui os principais clientes que a empresa está atuando e aqui o tipo de propriedade em que nós temos, tá bom? Então a gente percebe que ela está
bastante atrelada aí ao setor de varejo. A indústria também, Rodolfo, indústria também, mas é mais o setor de varejo aí em que ela está trabalhando, em que ela está atuando, certo? O que mais que nós temos? Aqui algumas outras informações básicas para vocês terem uma sensibilidade maior. Eu estava falando para vocês sobre a ocupação do imóvel, que toda vez que nós estivermos olhando para uma empresa do setor do ramo imobiliário, nós precisamos estar atentos à quantidade de imóveis que estão sendo locados da empresa. Nesse caso, basicamente aí 98,6% dos imóveis da empresa estão locados, ou seja, não é uma empresa que está tendo problema aí com vacância, ou seja, os imóveis estão sendo desocupados? Não, a maioria já estão ocupados e estão gerando receita para a empresa. Outra coisa que é importante também vocês ficarem atentos, galera, não é só na quantidade de imóveis que estão locados, mas o tamanho desses imóveis. Vamos supor, a empresa ela trabalha com 10 imóveis. Só que um imóvel ela traz um aluguel de 5 mil, outro 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 de 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil e um de 100 mil. Então tá vendo que esse imóvel de 100 mil ele tem um peso muito maior do que os outros imóveis de 5 mil? Então é isso que a gente também precisa ficar atento toda vez que a gente for analisar um REIT, tá? Pega essa dica aí, pega essa visão. Está trabalhando com uma dívida patrimonial de 37,2%. Rodolfo, tá alta essa dívida dela, né? É que os REITs, eles acabam trabalhando um pouco mais alavancado mesmo, tá, galera? Isso não tem muito o que fazer. O maior inquilino, então, da empresa, 3,8% aí também, tá bem tranquilo, dentro das características que eu falei para vocês, da taxa de vacância e do posicionamento, do tamanho das empresas aí. Ok, senhoras e senhores? E aí, algo aqui que eu trago como referência para vocês, que eu considero os principais pontos fortes aqui da Wealth Income, né? A vasta base de inquilinos que ela possui, como eu já apresentei para vocês nos slides anteriores. Ela é uma empresa diversificada em setor e também em geografia, por mais que ela esteja maior posicionada ali nos Estados Unidos, a geografia dela dentro dos Estados Unidos mesmo está bem diversificada. Contratos de locação de longo prazo com cláusulas de aumento de aluguel, caso for necessário aí alguma condição. Então é basicamente disso que eu vejo para Wealth Income. Dentro das projeções de lucro por ação que a empresa colocou, é de 0,3897, vamos colocar aí praticamente 40 cents de dólar, né? O lucro por ação da projeção que ela colocou, e a projeção de receita 1,15 bilhões de dólares. É bastante coisa, mas diga-se de passagem aqui, a minha opinião, a opinião do analista, eu acredito que a empresa vai acabar superando esses números, vai acabar superando esses dados, tá bom, senhoras e senhores? Bom, dito isso, vamos lá então para o gráfico da Wealth Income de fato, para nós estarmos analisando. Eu vou colocar primeiro no gráfico semanal, eu quero mostrar algo interessante para vocês. Senhoras e senhores, gráfico semanal aqui na plataforma da XStation, o código da Wealth Income, vocês vão encontrar aqui na plataforma com o código O, tá bom? Somente O, esse é o código da Wealth Income. Aqui nos dados, os fatores chaves que eu tinha comentado para vocês anteriormente, ó, rendimento de dividendo dela de 5,6, o beta de 0,9, então uma empresa aí que está bem interessante, na minha humilde opinião. Na época que nós tivemos a pandemia, olha a pancada que o mercado deu para baixo, olha o patamar que ele veio buscar, tá? Olha o patamar em que nós estamos hoje. Não está muito diferente das mínimas da época da pandemia. Então isso já começa a me chamar um pouco mais a atenção. Depois que o mercado saiu da região da pandemia, ó, o mercado ficou trabalhando um pouco mais lateralizado nessa região de preço, subiu, ficou trabalhando lateralizado nessa região de preço, caiu, ficou trabalhando lateralizado de novo naquela região de preço inferior. Ok? Agora sim ele vem para perder essas regiões de fundo e vem trabalhar um pouquinho mais aqui embaixo. Então talvez o mercado fique trabalhando de lado antes dele conseguir pegar força para voltar a subir. Mais uma vez, empresas do setor imobiliário, como os REITs, tendem a sofrer um pouco mais em condições em que nós estamos vivendo de alta de taxa de juros, certo? Estamos falando da mínima da pandemia até o dia de hoje, aproximadamente aí uma alta de 37,85%. Acredito que o mercado tenha condições tranquilas de vir buscar de novo retomar essa movimentação forte de alta aí, pelo menos buscar os topos anteriores que ele deixou. Acredito fortemente nisso, ok? Então por isso que eu falei para vocês que eu identifico sim oportunidades nesse setor. Tracei uma linha de tendência de baixa nessa movimentação de queda, tracei uma linha de tendência de alta nessa movimentação de alta.
Nós estamos formando um triângulo dentro desse mercadinho, né? Estamos formando aí um triângulo simétrico e aí teria que esperar ele romper uma das pontas do triângulo. Outra coisa também que me chama a atenção dentro desse mercado, que ele vinha em uma movimentação de queda, né? E agora parece que ele está querendo pivotar, parece que ele está deixando um fundo maior do que o fundo anterior, certo? Parece que ele está deixando fundos maiores aí agora. Certo, Rodolfo, vamos lá. Vamos dar um zoom nessa movimentação para nós enxergarmos de forma diferente. Vou colocar aqui no gráfico diário para vocês. E olha o gráfico diário. Então, o gráfico diário, o que ele mostra para nós? De fato, nessa movimentação de queda em que o mercado apresentou, o topo mais importante que nós temos e mais próximo para uma virada de tendência é aqui a região dos 59 dólares e 52 centavos. Isso é inegável, tá? Mas o mercado já começa a deixar uma condição... O mercado já começa a deixar uma condição, fundo, topo, quer deixar um fundo mais alto do que o anterior. Esse fundo mais alto do que o anterior, tá bom? Outra coisa, vamos dar um zoom de novo. Outra coisa, o preço está querendo trabalhar acima das médias móveis de 66 e de 200 períodos. Outra coisa que me chama a atenção. E depois, nessa movimentação de queda que ele fez, o mercado começou a lateralizar. E depois de uma lateralização que o mercado faz, o que geralmente acontece? Ele geralmente rompe a região de fundo para continuar caindo. Aí ele tende a espelhar essa pernada aqui de queda, ele tende a espelhar aqui para baixo. Só que por enquanto não é o que está acontecendo. Muito pelo contrário, ele rompeu a região aqui de topo. E o rompimento dessa região de topo, mais uma vez, pode caracterizar uma quebra de estrutura na micromovimentação, né? Caiu, lateralizou, e agora está fazendo uma quebra de estrutura nessa microlateralização, né? E aí, rompendo essa região de topo, ele tende a pegar o primeiro alvo, né? A primeira projeção aqui de alvo de 100% aqui para cima, que basicamente ele já conseguiu atingir, né? Falta muito pouquinho aí para ele conseguir atingir essa região do 100%. Esse daqui seria, né, o nosso primeiro alvo dessa lateralização e depois vim buscar aqui a região dos 59 e 52, que é justamente a região de principal topo que nós temos. Aí, rompendo essa região de preço, nós vamos ter uma quebra de estrutura da movimentação macro, né? Aí vai ter essa quebra de estrutura aqui. Aí essa quebra de estrutura vai gerar outros alvos lá para cima. Então, por isso que eu estou falando para vocês que eu estou vendo como oportunidades, principalmente os Estados Unidos saindo dessa situação econômica em que eles se encontram em um momento breve, vamos dizer assim, certo? Senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham curtido a nossa análise. Deixa aqui nos comentários para a gente saber se vocês estão gostando do formato que a gente está trazendo as análises para vocês. Se vocês gostariam que a gente analisasse outros REITs também dessa mesma característica. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!